Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós temos a honra aqui hoje de ter dois professores extremamente graduados, o professor Hilton e a professora Lucimar, que na sequência nós vamos passar depois, né, o currículo deles. Mas eu quero iniciar aqui falando que são doutores, pós-doutores e especializados na questão racial do Brasil. Não são pessoas que têm opiniões rasas ou que acham alguma coisa, né? São pessoas que testaram hipóteses, que dedicaram a sua vida a estudar a condição do negro no Brasil. Então, eu vou passar de imediato a palavra aqui para a professora Lucimar, né, começando pelas mulheres, para que ela se apresente e que ela já diretamente fale sobre as questões da relativização desse momento dos direitos humanos no Brasil, impingido à população brasileira pelo governo Bolsonaro e que impacta e que atinge frontalmente a população negra desse país. É com você, professora. Pode falar à vontade. Obrigada, Gil, pelo convite. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Oi, Hilton, prazer em revê-lo. Bom, como a Gil falou, sou da área de educação, então eu tenho trabalhado muito sobre como, né, nós, professores e professoras, especialmente quem lida com crianças pequenas, podemos discutir relações raciais e construir novas formas de pensar as relações que não sejam baseadas na naturalização do racismo, né? Confio muito na proposição de que o racismo ele é aprendido e como diz o Mandela, né? Frase muito bonita dele, como ele é aprendido, como a gente aprende a odiar negros e negras, a gente também pode aprender o contrário. Então, nesse momento, eu acho que você chama para a gente pensar do que um governo, né, que fomenta o ódio, que dissemina o ódio, né, especialmente focado em mulheres, negros, indígenas, quilombolas, quer dizer, é um governo do ódio, não é só um gabinete, mas é um governo do ódio, que descarta algumas vidas, que desconsidera algumas vidas. Nós precisamos agir sobre isso. Então, cada vez mais, o trabalho, o papel da educação, seja ela na escola, seja como o seu programa, né, ele tem que estar permanente, contínuo, porque é só nos contrapondo a essa forma de pensar, a essa narrativa, que a gente vai provocar a reflexão nas pessoas e a posição das pessoas. As pessoas precisam se posicionar hoje. A neutralidade hoje significa sustentar o ódio, sustentar uma política que não vê a todos como humanos. Tem uma frase horrível que esse governo usa, que é direitos humanos para pessoas humanas, alguma coisa do tipo. Quer dizer, os direitos humanos, a concepção é que todos nós, todos, homens, mulheres, negros e negras, temos, né, podemos viver dignamente. Então, nós precisamos atuar sobre isso, a gente precisa tomar posição. Qual é a nossa posição diante dessa enxurrada de ódio que está sendo colocada e que está matando homens, mulheres e crianças no Brasil? Obrigada pela sua participação, professora. E você colocou aqui um conceito que eu preciso reiterar aqui, porque eu achei super importante, que o racismo ele não está intrínseco na população brasileira, que nós aprendemos, né? As pessoas aprendem a ser racistas. E como você faz um trabalho com crianças, eu acho fundamental esse trabalho, porque é na infância que você vai ensinar tudo. A ensinar as pessoas a respeitar todos, a respeitar as mulheres, porque também na questão das mulheres existe também um estudo que diz que não é só em casa que a mãe precisa ensinar o menino a ser gentil, mas também na escola. Então, professora, o seu papel ele é duplamente importante e eu achei importante também destacar. Professor, como o senhor tem avaliado essa situação que estamos vivendo de total desrespeito do ser humano e principalmente pelo fato de sermos negros?
Boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso participar aqui no programa, dividir esse espaço contigo, Gil, com o Lucimar. É um prazer sempre imenso dividir o espaço de discussão com ela. Por onde começar com o que tu afirma, né? Ao contrário de muitos, eu sou historiador, sou sociólogo, eu trabalho com a produção e a circulação de ideias, por entender que essas coisas não são simplesmente artefatos soltos. As ideias e os pensamentos articulam, organizam a forma como a gente vê e interage com o mundo. Então, eu dedico o meu trabalho há alguns anos já a entender como que as pessoas pensam, como que elas produzem suas ideias, porque isso tem uma atuação direta no mundo que vivemos. E aí, quando tu coloca essa primeira indagação, infelizmente eu não vejo o governo atual, a gestão atual do Brasil como uma exceção. Eu acho que as gestões anteriores foram exceção, porque eu acho que o desrespeito ao direito das pessoas no Brasil é uma linha de coerência. Infelizmente é uma linha de coerência desde a fundação, né? Se a gente pensar coletivamente o que o Brasil fez com as suas populações nativas, ou o que o Brasil não fez com a população escravizada assim que a escravidão acabou, eu acho que o desrespeito aos direitos humanos é uma linha de coerência no Brasil, e a exceção foram 10 ou 15 anos que a gente provou de um certo, não sei se doce ou salgado, de algum prato relativamente saboroso, mas que acabou. E a gente voltou àquela linha de continuidade que, infelizmente, A gente acordou. trajetória do Brasil se mantém. Então, eu não consigo ver, infelizmente, essa gestão como uma exceção. Eu acho que tem alguns aspectos que outras gestões não tiveram. De ter mais respaldo para determinados atos, se sentir mais à vontade para determinadas situações, mas eu não vejo como uma exceção. Infelizmente. Ok, professor, muito bem. Eu quero colocar aqui alguns dados para que nós possamos, na sequência, analisá-los, né, juntos. Então, nós temos 131 anos de abolição, estamos comemorando esse ano 131 anos de abolição da escravatura, como um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. São 300, chega a quase 400 anos, né, de escravidão. A população negra no Brasil são formados por 52%, né, de pessoas negras. E nós somos uma minoria e nós somos vulneráveis. A começar pela questão da própria polícia. Existem dados, né, do IBGE dados da violência, né, o Anuário da Violência, que mostram que 92% dos homens que são mortos durante as ações policiais são negros e 72% são jovens negros. Então, eu queria que vocês fizessem uma análise sobre esses dados. Por que a cor de pele nos define, a princípio, como marginais? Começando pelo professor. Vamos alterar a ordem agora. Por você, professor. Bom, dada a complexidade do assunto, vou tentar ser bastante breve. Tá? Primeira coisa, eu acho que a atuação das forças policiais no Brasil podem ser muito bem expressadas na frase daquele empresário de São Paulo, do Alphaville, quando a polícia é chamada a atender uma determinada situação, a forma como ele se reporta ao oficial, ao policial, acho que resume bem como que a coisa é lidada. Aí tu me perguntas de onde isso vem. Tá? O caso de Alphaville é emblemático de como que as forças policiais atuam, e a gente remete ao quê? Da onde isso vem? Bom, tem um trabalho fantástico que eu recomendo sempre a leitura, não é difícil de acessar, que é um livro chamado Elemento Suspeito, produzido no Rio de Janeiro,
salvo engano meu, foi publicado pela editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá mostra como que as pessoas que vão trabalhar nas forças policiais são treinadas a identificar o elemento suspeito. O elemento suspeito sempre é a pessoa negra, preferencialmente homem e jovem. Da onde vem isso? De uma discussão mais bem acabada no final do século XIX, que procurava definir quem é o elemento suspeito, quem é o criminoso potencial. Essa construção carregada de racismo e preconceitos definiu primeiro os pobres e depois os pobres negros como os criminosos potenciais. Esse processo de apresentalização faz com que todos, ou quase todas as pessoas, e eu estou sendo bem taxativo nisso, veem as pessoas negras na sociedade brasileira como criminosos e potenciais. Essa construção, essa ideia, foi tão bem trabalhada no nosso imaginário que virou uma verdade. Basta qualquer um, não é qualquer um, basta eu entrar numa determinada loja que automaticamente teria um séquito de seguranças me observando. As câmeras de segurança se voltarão para mim. Então, outra pessoa qualquer pode fazer todos os furtos que quiser, porque vai estar todo mundo vão estar todas as atenções focadas na minha pessoa. Isso não é aleatório. Como o Lucimar falou na sua fala inicial, isso é construído. Mas construído por quê? Eu quero manter um determinado controle social e quero que determinadas pessoas não participem efetivamente da sociedade. Então, todo esse processo é uma construção que não é de hoje, não é de ontem, mas que provavelmente não acabará amanhã. Mas a gente vem aí pelo menos há 130 anos, como tu dizes, de modo mais efetivo, porque isso já acontecia antes, tentar remontar essa história, essa trajetória. Ok. Professora, a mesma questão. Por que nossa cor nos define como marginais, a princípio, em potencial? Bom, como o Wilson disse, né, não é a nossa cor que define que nós somos potenciais, é essa construção social, né, essa linguagem que está presente na mídia, que está presente na escola, que está presente no cinema, que está presente em todos os espaços sociais que constroem o imaginário e que aí nos coloca neste lugar, porque a biologia já provou que o DNA ou a cor da pele não define absolutamente nada em termos potenciais do sujeito, do ser humano, né? Então, o que define isso é uma construção social. São as ideias, como o nosso historiador que estuda ideias está dizendo, são as ideias que estão presentes em tudo, em toda a nossa vida, em todos os nossos lugares, né? E os homens negros são vistos como potenciais criminosos sempre. A gente teve recentemente aí o sucesso do Babu no BBB, e alguém fez, não sei se foi ele, mas alguém fez um levantamento dos papéis que ele ocupava, que ele é um excelente ator, e o que era permitido, né, a este ator era sempre papéis de bandido, de marginal, e isso vai construindo um imaginário das pessoas. E esse imaginário vai sendo reafirmado e confirmado pela violência policial. Então, pega a gente viu vários casos, um menino negro que estava com Black Power, que foi violentamente abordado. Então, isso vai reproduzindo, né, essa violência, em especial em relação eu acho que no caso dos homens negros, a forma da violência é essa, né? A gente tem diferentes formas da violência que nos acomete. No caso dos homens negros, é sempre muito física, né? Porque é o controle do corpo desse homem, é o controle do corpo desse jovem que a polícia precisa atestar para que determinadas pessoas possam abusar, como foi o caso que o Wilton citou. Esse homem branco, rico, ele não teve medo nenhum de falar absurdos para aquele policial, e o policial se comportou, né, de forma digna. Se é um jovem negro que fala metade do que aquele homem branco falou para o policial, ele é reprimido violentamente. Então, não está em nós, né? Não está na nossa pele, não está no nosso jeito de ser, não está no nosso cabelo, não está na nossa estética, está na construção do pensamento
que a polícia é formada. Exatamente, é estrutural, né? É mais forte que isso. Eu queria também abordar com vocês aqui, rapidamente, um tema muito importante, que é sobre as manifestações que estão acontecendo agora no Brasil, em função são duas facções, né? Uma pró, outra contra o governo Bolsonaro, aonde a polícia tem posturas diferentes, né, em relação a esses dois enfrentamentos, né? Geralmente defendendo o pessoal que está lá pró-governo e vindo com mais força, né, com mais rigidez, para quem está aqui na resistência tentando enfrentar, né, os absurdos ou todas as atrocidades que o governo impinge sobre a população brasileira. Recentemente houve o assassinato de um moço, de um menino negro, né? Não é um moço, é um rapaz, né? O George Floyd nos Estados Unidos, e isso culminou com várias atividades aqui no Brasil também. Naquele mesmo momento, as pessoas estavam saindo nas ruas pedindo por liberdade, democracia, e naquele momento deu uma visibilidade maior ao movimento antirracista no Brasil, né? Professor, isso foi então um momento de se capitalizar a mídia que estava sendo dado tanto para a questão do assassinato lá fora, como aqui no Brasil, já que estávamos nas ruas lutando por democracia, né? Nós que estamos por democracia e por liberdade, também colocar o assunto do racismo foi um momento de aproveitar, já que não se tem a visibilidade, já que o foco não está para o racismo o tempo todo. Podia analisar essa situação para nós, professor, por favor? A primeira parte, eu acho que a professora Lucimar fala isso com frequência, é sempre quem está, né? Quem está nos protestos, né? O quem está define muito a ação das forças de repressão. O quem está sempre define bastante bem a forma como os manifestantes vão ser tratados. Todas as pessoas têm direito de se manifestar sua opinião na rua, tem. A polícia, as forças de segurança poderiam respeitá-la da mesma forma, mas o quem está lá sempre incide no tratamento que é dado. Acho que a professora Lucimar depois vai falar sobre isso, porque ela sempre comenta sobre isso. Eu acho isso bem importante destacar, e certamente ela vai voltar a esse tema. Eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos, que não é uma novidade, diga-se de passagem, é uma coisa recorrente nos Estados Unidos, a diferença é que agora alguém filmou e transmitiu ao vivo. Né? Uma coisa recorrente nos Estados Unidos desde a Guerra de Secessão. Nós estamos falando de 1860, década de 1860. Né? O que chama a atenção é quando as pessoas reproduzem a KKK no Brasil. Tá? Isso é interessante. O Roberto da Mata tem um livro emblemático escrito alguns anos atrás chamado Heróis, Carnavais e Malandros. Acho que é esse o título. Tem um livro em homenagem a este livro chamado O Brasil não é para principiantes. Adoro essa frase. Que o Brasil conseguiu construir a categoria do nazista negro e do nazista pardo. É uma coisa que realmente eu fico imaginando como que isso teoricamente pode ser encaixado. Eu não consigo ver. Mas, enfim, o Brasil conseguiu produzir essas figuras. Né? E aí, quando acontece isso nos Estados Unidos, que tem uma trajetória completamente diferente da do Brasil, eu particularmente vejo que os movimentos negros e negros no Brasil fez um uso estratégico. Bom, das nossas questões as pessoas nunca falam. A gente nunca tem uma cobertura ampla das nossas questões. A gente tem uma cobertura pontual que dura 1, 2 dias, quando alguma coisa muito absurda acontece. Uma das milhares de chacinas é filmada, uma das milhares de abordagens policiais violentas é abordada, ou um daqueles casos estapafúrdios de violência sexual, casos violentíssimos, aí você tem 2, 3 de cobertura. E acho que agora, como as pessoas estão transmitindo isso a todo momento, é hora de capitalizar, é hora de você fazer um uso estratégico disso e chamar a atenção para as demandas locais, que não são poucas. Né? Já que se invisibiliza aquilo que o movimento faz aqui no Brasil, vamos aproveitar que estão falando dos Estados Unidos e vão encaixar nossa demanda. Essa é uma leitura muito particular minha, né? Muito particular minha, de ver isso como uma ação estratégica. Né? Eu vejo desta forma. Certo.
Professora? Só para comentar, porque eu concordo com o Wilton, eu acho que o movimento negro no Brasil ele é muito sábio, né? Nem sempre ele consegue fazer ações muito impactantes, como é o caso, por exemplo, de pôr fogo numa empresa, numa loja, como faz os negros estadunidenses, né? Que é uma coisa muito impactante, mas muito comum, como o Wilton falou, as formas de lutas, essas de fogo, é muito presente. Quando o Martin Luther King morre, há um incêndio enorme em várias lojas dos Estados Unidos. Então, é uma lógica que não está hoje, né? Não é de hoje, é uma lógica presente nas formas de luta estadunidenses. E o movimento negro e negros brasileiros, eu acho que atuaram de forma muito sábia, muito inteligente para capitanear o que tá, a visibilidade da luta norte-americana para a luta brasileira. Foi uma ação muito rápida e muito potente na minha avaliação. E aí, Lucimar, eu acho sempre importante lembrar qual que é o papel do fogo nessas relações raciais nos Estados Unidos. Isso. Tem um fator simbólico, porque era como a KKK, a Ku Klux Klan, executava as pessoas. Então, o fogo, e tem aquele poema maravilhoso da Audre Lorde, também, que fala do fogo. Então, tem uma simbologia no colocar fogo nas coisas. Não é colocar fogo aleatoriamente. Não é qualquer loja que é queimada. Não é qualquer loja que é depedrada. Existe uma lógica nisso que, nos últimos tempos, acho que o único repórter que estava fazendo a cobertura ao vivo em Nova York mencionou o que a Lucimar está falando. Não é aleatório. Existem lojas, existem franquias, existe todo. Não é assim, vamos sair queimando tudo. Então, isso a cobertura brasileira não coloca. Você teria que dar o trabalho de verificar a cobertura estadunidense, né? E aí você entende a lógica das coisas, não é um aleatório. Apesar de que no Brasil, todo mundo. 44 mil pessoas morrerem de Covid é normal. Aí quando alguém quebra a vidraça de um banco, tem todo um oba-oba. Eu não consigo entender essa correlação de forças. Eu acho que chegamos a 44 mil mortos hoje. Sim, chegamos. Graça de um banco. Chegamos. É um estádio de futebol inteiro, são pessoas, a gente sempre fala aqui no programa que não são números, quando se fala 44 mil parece que é só matemática, mas são pessoas. E vamos aproveitar então esse gancho do professor para a gente chegar aqui, nós estamos finalizando já esse bloco, mas eu quero finalizar com a opinião de vocês sobre a questão da Covid. 44 mil brasileiros se foram. Com certeza, temos que contextualizar que é uma pandemia global, que matou milhares, né, milhões de seres humanos em todo o planeta, isso é um fato. Mas nós sabemos também que o que está aprofundando a crise no Brasil é exatamente a responsabilidade do governo. Nós não temos nenhum ministro da saúde, não temos um médico, né, alguém lá que tenha a estratégia correta. O que nós temos são pessoas cartesianas, existe o quartel-general está lá dentro do Ministério da Saúde, achando que com flexões, talvez pela manhã, ocorrido em volta de algum lugar, as coisas se resolvam. Isso para falar pouco. E nós sabemos que lá na outra ponta, se nós formos analisar, né, colocarmos uma avaliação dessas 44 mil vidas, dessas 40 mil vidas, 44 mil, perdão, nós vamos analisar que a maioria dela é pobre e negra, né? Homens e mulheres negros. Eu quero que vocês, por favor, analisem, façam sua análise para a gente finalizar o nosso bloco sobre isso, começando com você, professor. Achei que ia começar com a Lucimar. Não. Eu vou começar com você. Vejam só, gente. A epidemia começou na China, salvo minha memória esteja me traindo, por volta de novembro, dezembro de 2019. Dezembro, sim. Isso que eu, você e Lucimar temos conhecimento, pessoas comuns. Os gestores de Estado têm acesso às informações, imagino eu, de modo antecipado, de modo que poderia ter sido previsto um plano de contingência a isso. Pelos dados de ontem, o Brasil contribui com 10% das mortes no mundo, segundo os dados oficiais, sobre Covid. Aí uma pergunta que é sempre fundamental, e uma pergunta que está lá nos Estados Unidos, inclusive, que era tema do
tema anterior aqui nosso, quem morre de Covid? Quem morre de Covid? Essa é uma pergunta central. Quem morre de Covid? E aí a Covid-19, que atinge as pessoas mais distantes de hospitais de qualidade, com mais difícil acesso a unidades de saúde, pessoas que não conseguem fazer o que eu, você e a Lucimar estão fazendo agora, que é trabalhar a partir de casa, pessoas que têm que ir à rua. Essas pessoas são atingidas. Aí eu consigo, nesse momento, ver o quão importante é estudar as ideias, a forma como a gente pensa o mundo, a forma como a gente interage com o mundo. Num período relativamente curto de tempo, fomos convencidos que o trabalho é importante e o emprego não. Para quem ainda não sabe, existe uma diferença entre emprego e trabalho. O emprego é o trabalho com garantias sociais. É o auxílio saúde, é o auxílio transporte, é a alimentação, é o feriado, é o final de semana remunerado. Isso é emprego. O trabalho é aquilo, eu recebo por semana, mas recebo só as horas que eu trabalho. E aqui no Brasil a gente criou um eufemismo para aquilo que eu particularmente chamo de trabalho precarizado, que é o não emprego. Empreendedorismo individual. Eu achei genial como que você transforma o trabalho precarizado, sem nenhuma garantia, em empreendedorismo individual. Aí, como a gente deve ter o maior contingente de empreendedores individuais do universo conhecido, a Covid, junto com a crise econômica que já vinha, foi um fator destruidor dessas pessoas que trabalham por semana ou trabalham por dia e recebem suas remunerações assim. Quem são essas pessoas? Essa pergunta é fundamental. Eu, talvez tu, Gil, certamente a Lucimar, nós sabemos quem são essas pessoas a priori, mas ainda não tem pesquisas definitivamente feitas para estudar quem são essas pessoas, colocar rosto, nome e histórias a essas pessoas. Certo? Vamos pensar em figuras típicas. Quem é o sujeito ou a pessoa que te traz a comida pela tela entrega? Quem é essa pessoa? Qual que é a remuneração dela? Se ela sofrer um acidente, quem cuida dela? O SUS. Mas essa mesma pessoa fala mal do SUS. Essas contradições, que eu já apontei anteriormente no Brasil, são um grande embate. Porque essa pessoa que critica o SUS, diz que o SUS é um desperdício de dinheiro, quando sofre um acidente de motocicleta, é o SUS que vai atender. Porque ele não tem plano de saúde. Porque ele é um empreendedor individual. E ele acha que o plano de saúde é caro. Vai atrapalhar o faturamento dele. Então, ele não tem plano de saúde. Então, é o SUS que vai tratar dele. Essas contradições internas. E aí, tá, eu odeio esse tipo de expressão, gente, mas não tem jeito. A Covid, tragicamente, trouxe para quem quiser observar o quão importante é o Sistema Único de Saúde. Sim. Só não vê quem não quiser ver. E aí, quem não quiser ver, não tem como ver mesmo. Mas essa tragédia toda que é a Covid no Brasil revela o quão importante é o Sistema Único de Saúde. E aí, já passando a palavra a ti, Gil, ou a Lucimar, se a gente pensar que o Brasil hoje deve estar batendo os 44 mil óbitos por Covid, em números oficiais, se a gente pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas e multiplicar esse número por 6, nós temos 264 mil. É um número alto. Bom, as pessoas aí que foram boas em matemática, peguem os dados que ainda estão disponíveis sobre mortes, óbitos, falecimentos de crise respiratória aguda. Sim. Que aumentaram drasticamente, miraculosamente, a partir de de fevereiro no Brasil. Não sei essas coincidências, assim, acho que os planetas alinharam e aí aconteceu essa série de óbitos. Assim. Curitiba teve 32%, se não me engano, no aumento de óbitos por deficiência respiratória aguda em um mês. Coisa fantástica. Fantástica. Professor, que pena, nós estamos aqui com o nosso tempo bem exíguo. Professora, eu gostaria de duas coisas suas, que você também analisasse, né, essa questão da pandemia e de que forma ela está impactando os negros no Brasil.
E, no final, eu não vou chamar de homenagem, porque não é o caso, mas eu queria que você fechasse esse quadro falando o símbolo, né? O significado da morte do menino Miguel. Eu acho que é muito importante que a gente feche falando disso, para que fique como reflexão para todos nós, tá? Nós temos em torno de 3, 4 minutos. Tá bom, Gil. Bom, existe um movimento hoje bem atual, bem novo, do movimento negro, que se chama Coalizão Negra. São várias instituições, várias entidades que se juntaram, né, para pautar políticas que discutem esse racismo que a gente está chamando aqui de racismo estrutural, que organiza toda a nossa vida. E a Coalizão Negra fez uma solicitação ao Ministério da Saúde que o Ministério desse os dados com o recorte de raça. Quando ele passou a fazer isso, a gente passou a constatar que esses números que a gente vai falando, né, cada dia um número aumenta mais, eles falam de vidas, de pessoas, de existências, de alguém que é amado e que ama, né? E mostra também que a COVID, as pessoas falam, o vírus ele pode ser democrático, mas a morte não é democrática. Quem está morrendo mais são as pessoas negras, são os trabalhadores e as trabalhadoras, são o que o Wilton trouxe para a gente, né? Esse falso empreendedor, ou seja, são as pessoas das classes trabalhadoras que estão morrendo. E quando isso aparece nos números, quando esses números começam a mostrar quem são essas pessoas, onde elas moram, onde elas vivem, a gente vai percebendo o quão importante é as escolhas políticas que a gente faz. Porque quando você começou a discutir a Covid, você falou, há pessoas, há governadores, há governantes que estão preocupados com a sua população, que querem salvar o máximo de vidas possível. Não é o que nós estamos vendo no Brasil em relação à presidência da República. Não há um movimento de salvar o máximo de vidas possível. Não é o que a gente está vendo em alguns empresários do Brasil, que estão achando muito natural que morram 7 mil pessoas, porque essas 7 mil pessoas ele não imagina que sejam as pessoas da sua família, que, como o Wilton também disse, estão protegidas, como nós, que estamos trabalhando em casa bastante, trabalhando muito, mas em casa. E a maior parte da população trabalhadora e negra do Brasil não está podendo fazer essa opção, né? E isso é muito importante para a gente pensar em quem são as pessoas que a gente escolhe para falar por nós, porque a democracia liberal é isso, né? A gente escolhe pessoas para falar por nós, para decidir por nós. Quando os nossos representantes foram decidir sobre o abono que ajuda, se era 600 ou era 200, este governo estava defendendo que fosse R$200. E quem lutou para que seja 600 foram os partidos de esquerda. Então, é fundamental que a gente olhe para isso. E quando você me pede para finalizar fazendo homenagem, eu vou aliar essa discussão da política, porque muitos trabalhadores e trabalhadoras foram convencidos que falar de racismo não é bom, falar de religião não é bom, e tudo isso é fundamental, falar de política não é bom. Porque quando eu falo de religião, eu vou também olhar para quais religiosos estão defendendo a vida e quais estão reafirmando a política de morte, a necropolítica. No Brasil, a gente está podendo ver isso. Tem religiosos vendendo feijões milagrosos, mas pergunta se ele saiu de casa. Pergunta se ele expôs a sua família. Da mesma forma que ele quer expor a população, esses fiéis, né? Na questão da política, a mesma coisa. Nós temos políticos que estão protegendo a vida da população negra e pobre. E nós temos políticos que estão entregando a vida da população negra e pobre para o vírus. Então, nós precisamos pensar muito. E nós estamos vivendo um momento muito importante. Há várias mulheres negras que estão se colocando como candidatas na política.
E eu penso que uma forma de lutar contra o racismo, contra o machismo, contra a necropolítica, é lutar para que nós tenhamos mulheres negras de esquerda nos representando nas casas, né, nas câmaras municipais para as próximas eleições. Porque é só assim. Porque eu tenho certeza, eu vivi muito isso, Gil, de viver a dor da mãe do Miguel. Muitas amigas minhas, que são professoras universitárias hoje, como eu sou professora universitária hoje, mas eu já fui empregada doméstica. Muitas de nós, mulheres negras que estamos no ensino superior, passamos por essa trajetória. E nós sabemos o que é a dor da Mirtz, não só como mãe, mas como mulher negra nessa sociedade desigual e desumana. E sentimos a dor, não tão forte, óbvio, como a Mirtz, mas sentimos a dor de perder uma criança negra para o racismo, para o descaso da classe média branca. Então, é hora da gente dizer um basta a isso. E a forma que a gente vai dizer um basta a isso é quando você pauta essa questão no seu programa, quando a gente aqui juntos, olha, um homem e uma mulher negra, universitários, doutores, estão dizendo para os nossos jovens negros e negras, vamos à luta, nós temos que ocupar esses espaços não são só dos brancos, é nosso também. E nós também, eu acho que a melhor forma de homenagear o Miguel é elegendo mulheres negras para as próximas eleições, elegendo mulheres de esquerda que sabem que essa sociedade só vai ser democrática quando a gente acabar com o racismo, só vai ser democrática quando a desigualdade social for superada. Então, é assim que eu termino e quero agradecer a você por esse convite e tenho certeza que o seu programa pode ajudar a gente a fazer uma reflexão e a não mais chega de nos submetermos à lógica racista e à lógica da supremacia branca que impera neste país. Muito obrigada, professora. Professor, eu também quero que você deixe suas palavras aqui e quero só também reafirmar ali, fazendo uma colocação, quando você falou dos R$200, também confirmar aqui que o movimento sindical brasileiro também esteve junto com os movimentos de esquerdas, né? Juntos, foi uma ação conjunta, que a gente fala isso aqui todos os dias para os trabalhadores, e que realmente eram R$200 e passaram para 600, porque 600 é pouco, imagine R$200. Mas eu gostaria que o professor também se despedisse de nós, deixando sua mensagem aqui conosco. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade de poder participar desse debate. Então, muito obrigado pelo convite. Antes de me despedir, eu só queria que realmente quem propôs o abono de R$200 tentasse passar o mês com R$200. Certo. Eu queria que ele... Porque certamente é o que ele gasta no almoço. Com certeza. Um almoço. Na sobremesa. Porque, assim, quem já teve a experiência de ter que atravessar o mês com 600, com R$500, tende a ver isso de uma outra forma. Mas parece muito, né? Eu acho interessante isso. Parece muito. Eu não sei quem formulou essa frase pela primeira vez. Não sei se era homem, se era mulher, se era branco, se era negro, se era indígena, se era asiático. Eu não sei quem falou isso. Mas eu gosto muito dessa frase. Se for para alguém morrer de modo abrupto, como foi o caso de Miguel, que seja pelo menos para mudar alguma coisa. Realmente eu não sei a autoria, senão eu diria que eu não me recordo a autoria dessa frase. Mas eu acho que se vier para alguém falecer do modo que ele faleceu, que seja pelo menos para mudar alguma coisa. E quando eu digo mudar alguma coisa, não é mudar a legislação, porque a legislação a gente tem bastante. É mudar a forma como vemos o mundo. A forma como nos interagimos com o mundo. A forma como nos comportamos no mundo. Então, talvez, isso é mais um desejo do que talvez uma possibilidade real, é que se ele teve que falecer, e da forma como ele faleceu, pelo menos sirva para a sociedade brasileira pensar o que ela vem fazendo. Não hoje, não ontem,
mas desde muito tempo. Desde muito tempo. As coisas não brotam do nada. Com certeza. Obrigado. Professor Hilton e professora Lucimar, assim, nosso encontro ele vai acontecer várias vezes. Foi um imenso prazer tê-los aqui conosco, mas que nunca é importante que nós pensemos, que nós possamos refletir sobre o que está acontecendo. E a gente sempre fala aqui que esse é um programa de trabalhador para trabalhadores e que eles precisam formar uma opinião. E opinião a partir de pessoas como vocês, que nos deram a honra de participar aqui agora, de pessoas que produzem conhecimento, de pessoas que se debruçam sobre teses, sobre teorias, que não estão aqui fulanizando, que não estão aqui dizendo que ouviram no bar, embora nem no bar não podemos ir nesse momento. Mas, sabe, esses conceitos rasos que as pessoas têm e vão repetindo e reproduzindo. Nós temos que fazer análise a partir de reflexões profundas, né? Desses autores todos que foram citados por vocês aqui hoje. Gente, ficaríamos aqui 5 dias juntos, mas a gente vai voltar. Eu agradeço muito, professora Lucimar, muito. Foi bacana, foi brilhante, sabe? Com certeza você tocou a todos. Você também, professor, sabe? São 2 pessoas maravilhosas, que a gente quer ter a oportunidade de estreitar mais os nossos conhecimentos com vocês, nossa relação com vocês, tá? Um grande abraço e obrigada.